Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você, meu amigo que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. E hoje eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos 15 até o verso 20, que fala assim, que tem como título Castigos por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereça. Amém, amados? Aqui nós vamos meditar nesse dia de hoje sobre as bênçãos do Senhor, quando ela se apropria da nossa vida, As bênçãos do Senhor e as maldições. E o efeito que cada uma causa, na vida do homem. Agora nós vamos fazer um comentário bíblico que fala assim: queridos, o tema da mensagem de hoje é maldições e bênçãos. Essa é uma mensagem profunda, cheia de conceitos espirituais e bíblicos, e eu procuro ser mais objetivo naquilo que nós vamos falar, para sedimentar principais princípios espirituais na sua vida, de maneira que você entenda o que Deus quer te revelar. Eu quero começar dizendo que o universo é regido por leis. O universo como um todo é a observação do universo e da própria natureza no mundo em que vivemos. Levou os homens a compreenderem essas leis. Esse é o papel da ciência. E ao compreender as leis, os homens podem usá-las a seu favor. Por exemplo, nós vivemos num mundo que tem leis físicas. A lei da gravidade faz com que, se eu pular de um lugar alto, eu vou me machucar. Independente se você é cristão ou não, se você é pobre ou rico, preto ou branco, o efeito dessa lei funciona assim para todos. As leis foram criadas por Deus e elas não podem ser quebradas sem consequências. Aqui está falando sobre o poder da lei, As leis que Deus deixou aqui na sua palavra são elas que regem a vida de um homem e de uma mulher de Deus, As leis Deus deixou para ser cumprida e para reger o seu povo e a sua igreja. Existem leis também que regem a própria natureza, as estações, as leis também da própria medicina em relação ao nosso corpo. E toda vez que o homem descobrir o funcionamento dessas leis, ele pode usá-las em seu favor. O homem aprendeu a desconfiar, a lei da gravidade, Ele está falando aqui o que o homem aprendeu a usar a lei da gravidade. Usando a própria lei da gravidade, você vê que hoje o homem pode voar usando a aerodinâmica e o poder da propulsão dos motores aéreos. O homem consegue fazer com que um avião
de mais de 100 toneladas decole e cruze os oceanos. Agora eu quero que vocês entendam que o mesmo Deus que fez as leis físicas, fez leis espirituais, né? Deus fez e Deus capacitou, porque nós baseamos, né, a lei humana, a lei terrena aqui, ela é baseada, ou seja, ela é comparada com as leis de Deus, né? Toda lei foi Deus que criou. É isso que o comentarista quer dizer. Toda lei é boa e toda lei foi criada por Deus. O homem, ele só faz as suas leis, né, baseada nas leis de Deus. Aí aqui ele fala: é diferente das leis físicas e visíveis que o homem compreende e até denomina. Muitas vezes as leis espirituais são obscuras ou loucuras, né, aos olhos humanos. A palavra obscura significa que está sem luz, tristeza. A Bíblia diz que as realidades visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Então, como consequência, se alguém quebra essas leis espirituais estabelecidas por Deus, atraem para si consequências que a Bíblia chama de maldições. E em contrapartida, se a pessoa vive de acordo com tais leis que Deus criou, atrai para si as bênçãos de Deus. Esta palavra é dirigida aos sacerdotes. Ele está falando aqui que todo homem, que toda mulher que anda segundo os princípios da Bíblia, segundo os princípios de Deus, ele, né, naturalmente a sua vida vai ser alcançada, as bênçãos de Deus vai lhe alcançar, a você e a sua família, a sua semente, a sua descendência até a 4ª geração. Quando o homem anda conforme os princípios e a lei de Deus, lhe obedece, né? Ou quando o homem obedece à palavra de Deus, todas as bênçãos do Senhor vêm sobre ele, sem ele precisar pedir o Senhor, elas vêm, né? Elas vêm naturalmente, porque a lei de Deus é regida pelo próprio Deus, né? Deus é quem rege as suas leis. E essas leis Deus deixou para que o homem andasse de forma correta, para que o homem andasse de forma certa. Porque outrora, quando não existia lei na terra, né, que Deus deu a lei, as tábuas da lei, né, os mandamentos, Deus passou para Moisés. Outrora, quando não existia lei, o homem andava errante, o homem fazia o que queria da sua vida, andava desgovernado. Mas através da lei de Deus, que Deus deixou, essa lei é para ser cumprida, essa lei é para ser regida, essa lei funciona até os nossos dias de hoje. Só que nós não estamos debaixo da lei do Velho Testamento, né? Nós estamos na graça. Porém, a lei que ele está falando aqui são os princípios de Deus, é a palavra de Deus. Quando você quebra, quando você desobedece, quando você anda de forma incorreta, quando você peca, aí existem as leis espirituais, né? Existem princípios espirituais. Quando você desobedece, então vem as consequências. Como entendermos que nós somos uma raça de sacerdote? Essa palavra é dirigida a nós. Eu quero falar de duas coisas aqui nesta introdução. Em primeiro lugar, a obediência produz bênção, enquanto a desobediência acarreta maldição. Vejam vocês que quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida lá em Deuteronômio 28, ali uma lista de bênção e uma lista de maldições Deus propôs para o povo. O caminho de bênção e o caminho da maldição, a vida e a morte, Deus estabeleceu os critérios. Se vocês fizerem isso e aquilo, outros, né, vocês serão
abençoados. Mas se vocês não fizerem o que eu estou mandando, se vocês não obedecerem, a maldição virá sobre vocês. E quando você lê em Deuteronômio, capítulo 28, 64 e 67, Deus havia dito para o povo, se eles não obedecessem, eles seriam desterrados. A palavra desterrado significa exilado, mandado para longe, abandonados. O significado dessa palavra e o sentido dessa palavra que o comentarista está falando. Se o povo de Deus não obedecesse, Deus os deixaria de lado. Eles seriam expulsos, eles seriam exilados em terra estrangeira, eles perderiam a sua pátria, eles perderiam a sua liberdade, eles perderiam a sua paz, eles ficariam debaixo de esponte de medo, do espanto e do medo e do terror. E o povo não obedeceu a Deus. Mesmo assim, Deus avisou o povo, Deus mandou profetas, Deus enviou mensageiros e o povo não ouviu a Deus. E então Deus cumpriu rigorosamente a promessa e desterrou o povo. Mas também Deus trouxe esse povo de volta. Deus restaurou este povo, Deus o colocou aleluia. Aqui mostra o quanto Deus é bom e misericordioso e paciente, para com Israel. Israel sempre em desobediência e Deus tendo misericórdia e mostrando sempre o caminho certo que eles deveriam andar. Assim não é diferente com nós hoje em dia. Nós pecamos, erramos e desobedecemos. E Deus está sempre mostrando o caminho certo que nós devemos andar, que seu povo deve andar, Aqui fala, volta na sua terra. Deus restaurou a monarquia. A monarquia é o governo, é o homem quando está no poder, é o governo liderado por homens e não por Deus. Aqui fala, Deus restaurou a monarquia. Agora eles não são mais uma nação política propriamente dita, mas um rebanho religioso. Agora eles estão sobre a liderança do sacerdote, que de certa forma ocupa a vez do profeta e do juiz. O segundo ponto que eu quero destacar é que a liderança espiritual nunca é neutra, ela é uma bênção ou ela é uma maldição. Ele está falando quando a liderança, da igreja está na posição, as bênçãos do Senhor se apropria da sua vida e é derramada sobre toda a igreja. Mas da mesma forma, se a liderança do Senhor estiver andando para trás, estiver andando de forma errada, errante, as maldições vêm sobre ela e também sobre aquele povo que está sendo conduzida por eles, por elas, por essa liderança. Aí aqui fala, porque agora estes sacerdotes que deveriam doutrinar o povo, ensinar o povo e conduzir o povo pelos caminhos da verdade, esses sacerdotes começam a se corromper, começam a se desviar e nisso eles começam a desonrar a Deus, eles começam a furtar do povo a palavra de Deus, em vez deles pregarem a palavra de Deus verdadeiramente como ela é, eles estavam omitindo, eles estavam falando falsas mentiras, falsas palavras de engano, eles estavam desviando a verdade, do povo. E dessa forma, quando o sacerdote, quando o líder não honram a Deus, o povo desvia-se de Deus por falta da verdade. A ausência da verdade traz sérias consequências. E Oséias já avisava isso. O meu povo, diz o Senhor, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento e porque o sacerdote abandonou o conhecimento e desprezou a sã doutrina. Nesse texto nós vamos ver as bênçãos ministerial transformada em maldição na vida ministerial da liderança da igreja. Aqui está falando que Deus pode transformar as bênçãos em maldição se o povo andar
em pecado, se o povo andar em desobediência, né? As bênçãos se tornam em maldição, mas quando o povo anda em obediência a Deus, aí Deus transforma as maldições em bênção. A natureza da maldição sobre a bênção, notem vocês que as maldições caem sobre os próprios ministros por não obedecerem ao Senhor, ensinando a palavra de forma certa. Um dos aspectos do ministério sacerdotais era estender as mãos e abençoar o povo igual se faz na igreja assim. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, e o Senhor levante sobre vós a sua face e vos dê a paz. Essa era a bênção sacerdotal, conforme Números capítulo 6, verso 24 a 27. Mas Deus está dizendo o seguinte, que quando aquele sacerdotes descomprometido com ele levantasse as mãos para abençoar, Deus ia transformar essa bênção em maldição, de tal maneira que estar debaixo da autoridade desse sacerdote, desses ministros, não era uma segurança para o povo, era uma ameaça para o povo. As razões dessas maldições era a liderança não propor no seu coração em favor a verdade. Eles começaram a ensinar a palavra de Deus de maneira parcial. A palavra parcial significa incompleta, né, limitada. Então, eles começaram a ensinar a palavra de Deus para o povo limitada ou incompleta e equivocada, né? A palavra equivocada significa engano ou errado. Então, ele estava ensinando esse sacerdote aqui da época, que não é diferente de muitos hoje em dia, estão ensinando a palavra de forma errada para o povo. Estão dando um alimento que não é bom, que não é benéfico, mas um alimento que vai fazer o povo chegar à ruína. É isso que ele está falando. É equivocada. Quando o ministro não se dedica a estudar e se empenhar em trazer o alimento do céu para a igreja, ela não cresce, ela fica fraca. Eles chamavam Deus de Pai, porém não honravam a Deus como Pai, e o chamavam de Senhor, e não honravam eles, ofereciam a Deus qualquer coisa, animais com defeito, aleijado, doentes, né? Culpa do sacerdote, né, da época, que ensinava de forma errada. Então ele está falando aqui que uma igreja ela só cresce se ela tiver um alimento sadio, se ela tiver a palavra de Deus genuína, verdadeira, se ela for pregada de forma certa como ela é, sem enfeitar, sem aumentar, sem diminuir, sem inventar coisas, efeitos, né? Sem aumentar. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não pode ser aumentada nem diminuída. E ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula, ou botar, né, ou colocar ou aumentar, ai daquele. A palavra de Deus tem que ser pregada do jeito que ela é. Se dura, dura. Se não, não. Então, a palavra de Deus, ela funciona assim, se ensina ou não. Passou disso, não provém de Deus. Aí o povo estava trazendo animais cegos e decolados, né, dilacerados, o resto, a sobra, e Deus estava dizendo, se vocês não dão o melhor, como querem receber, né? Se o povo não estava oferecendo o melhor a Deus, se nós não oferecemos o melhor a Deus, como queremos receber o melhor de Deus? Vamos receber correção, cajado, é isso que Deus está falando. A oferta devia ser o melhor animal, sem manchas, sem mácula, sem defeito, teria que ser perfeito. Isso era o certo. Deus está dizendo em sua palavra que a sua semente será reprovada por Deus para o sacerdócio. O sacerdócio era da tribo de Levi.
e Deus disse que não permitiria continuidade em sua descendência. Já pensou? Deus iria cortar esse povo da linhagem, porque ele estava andando de forma errada. Então ele tinha que tomar uma posição. E hoje em dia não é diferente. Deus está chamando o seu povo, Deus está chamando muitas das vezes nós, de forma dura, a um posicionamento, né? A uma busca, a uma entrega. Ai, desculpa, irmãos. A uma entrega, né? Está chamando para que a gente venha se voltar aos princípios, à doutrina, né? A sã doutrina, ela tem que estar na nossa vida. Aí aqui fala, jogar alguma coisa no rosto de alguém é a mais alta forma de desonra. Caim fez isso com Deus, ofereceu não o seu melhor, mas o pior, o resto, e Deus o reprovou, né? Foram Caim e Abel oferecer uma oferta a Deus, Caim ofereceu o pior a Deus, ainda queria receber de Deus o melhor. Assim são certas pessoas hoje em dia, fazem para Deus o seu trabalho na sua casa com desonra, de qualquer forma, de qualquer maneira, anda de qualquer maneira, faz as coisas como querem e querem ser honradas essas pessoas. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa é reprovado por Deus. É melhor não fazer para Deus do que fazer de qualquer maneira, porque é pecado, né? É isso que o Senhor está falando aqui. Aí aqui fala, um verdadeiro ministro de Deus mantém um profundo relacionamento com Deus. Andar com Deus, notem, é mais importante do que trabalhar para Deus. Deus é mais importante do que a obra, né? Do que a obra de Deus. Ele está falando aqui, o comentarista. A maior prioridade na sua vida não é fazer a obra de Deus, e se fizer, faça com excelência, né? A maior prioridade da sua vida é conhecer a Deus, é conhecer o Deus da obra, ser fiel ao Deus da obra, ser fiel ao Deus da obra, o Deus da sua palavra, o Deus da palavra, né, que ele está falando aqui. A primeira comunhão com Deus, o primeiro é a comunhão com Deus, depois trabalhar para Deus. Jesus Cristo, quando chamou os 12 discípulos e os designou para estarem com ele, só depois de enviar a pregar. Deus está mais interessado em conhecer nós, em manter um relacionamento com nós. Ele está falando aqui que Deus, né, que Jesus, antes de enviar os seus discípulos para fazer a obra de Deus, primeiro, esses discípulos teve que ter uma comunhão, um relacionamento com Deus, conhecer a Deus. Como é que você vai fazer a obra de Deus se você não conhece a Deus? Se você não conhece os seus princípios, não conhece a sua vontade, o seu querer? Ele é soberano, Ele é Senhor. Existem leis, regras, doutrinas, ensinamentos que precisam ser posto em prática. E para ser posto em prática esses ensinamentos e essas leis e essas doutrinas da parte do Senhor, a gente tem que conhecer ela profundamente e aplicar ela em nossa vida primeiramente, para depois a gente vir a ensinar. Aí aqui fala que nós somos, no que nós fazemos. Ele quer comunhão primeiro, depois ação e trabalho. Está falando aqui que Deus quer comunhão, quer intimidade, quer que seu povo conheça intimamente, quer que seu povo tenha Ele como em primeiro lugar na sua vida. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso fala de comunhão, intimidade, né? Nós temos que ter essa comunhão com Deus para a gente executar a sua obra, executar o trabalho que cabe a nós aqui na terra com excelência e perfeição, como Paulo fazia. Paulo era zeloso pelas coisas de Deus. Muitos não entendem Paulo, mas Paulo, depois que ele era zeloso no velho homem, e no novo homem ele passou a ser zeloso, mas com excelência, né? De forma certa. A primeira marca de uma igreja verdadeira tem a ver
o compromisso com a palavra de Deus, não com o seu ego ou interesse pelo capital, pelo financeiro, pelo o recurso que vai entrar, né? A igreja verdadeira, ela não se preocupa com isso. Em primeiro lugar, está em agradar a Deus. Deus não tem compromisso com este tipo de pessoas, né, que desagradam a Ele, que se passam por ovelha e na verdade são lobos. Só pode ensinar a palavra de Deus se ele aprender primeiro, né? Aí sim deve ensinar. O verdadeiro ministério de um ganhador de alma, como fez o apóstolo Paulo, vai buscar e cuidar dos feridos, dos doentes, os enfermos, os viciados, as prostitutas. Todos esses precisam ser resgatados. Esse é o papel da igreja, né? É ir em busca dessas pessoas, dessas vidas. Nós estamos aqui com uma missão. Enquanto a igreja não cumprir a sua missão, ela não será tirada da face da terra. Uma vida de desobediência, nada dá certo, nada vai para frente. Amém, amados? Agora aqui nós vamos ler a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, verso 15, que fala: Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virás sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então aqui Moisés ele estava passando um ensinamento poderoso para o povo de Deus, né? Deuteronômio 28 fala: Moisés chega àquele povo e diz: não siga o caminho da desobediência. O povo está para entrar na terra prometida, né? E Moisés alerta aquela nação, né? O povo está prestes, aqui em Deuteronômio 28, a entrar na terra prometida, se apossar de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Mas antes disso acontecer, Deus vai passar um alerta, Deus vai dar uma direção, Deus vai passar um ensinamento aqui poderoso para o seu povo. Se vocês saírem dos meus preceitos, se vocês saírem dos meus estatutos, da minha lei, daquilo que eu vos venho ensinado, vocês vão acarretar sobre as suas vidas muitas maldições, né? Aí aqui essas maldições Deus está falando em Deuteronômio capítulo 15. No 28 Deus fala das bênçãos, que se Israel for obediente, todas essas bênçãos vai se apropriar das suas vidas. Não é diferente conosco hoje em dia. Quando a gente andamos nos caminhos do Senhor e levamos a sério tudo que Deus tem nos ensinado, todas as bênçãos do Senhor, ela nos alcança, né? Todas as bênçãos do Senhor virão sobre nós, sobre a nossa descendência, sobre a nossa linhagem. E aqui no verso 15 fala assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão, né? Então aqui está falando que o verso 15 é o oposto das bênçãos. A vida da desobediência, na verdade, é o oposto de uma vida de bênção. No caso, seria a maldição. Então, toda maldição, tudo aquilo que eles colocarem à mão, não vão prosperar. O desobediente, onde eles colocarem a planta do seu pé, não vão crescer, não vão avançar, não vão para frente. Existem pessoas que são assim, faz de tudo, né? Dá nó no pingo d'água, mas não consegue sair do lugar, porque a bênção do Senhor não está sobre essas pessoas, né? Não é que ninguém os amaldiçoou, mas ela mesmo, com as suas atitudes erradas, né, fez com que a maldição viesse para as suas vidas e ficassem alojadas, né? E só vão sair das suas vidas quando elas tomarem um posicionamento. No verso 16 é a mesma coisa, é a continuidade dessa palavra.
Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Como eu falei, aonde colocar a planta do pé será amaldiçoado, porque são pessoas que são governadas pelos desígnios do seu coração, querem fazer aquilo que elas acham certo, né? Querem dar um tempo para Deus, querem dar um tempo, né, para o seu pecado, querem ficar ali com Ele, né, acumulado em sua vida, parado em suas vidas, deixando Ele conduzir suas vidas. O pecado não pode conduzir a vida do homem, não. O pecado não pode conduzir a vida do homem quando o homem quer Deus, né? O pecado só conduz a vida do homem quando o homem abandona Deus, né? Dá as costas para Deus. Aí ele sim, ele é governado por essa maldição e conduzido por esse pecado. Maldito é o teu cesto e a tua amassadeira. Então aqui vai falar que Deus vai amaldiçoar tudo que tiver nas suas mãos, tudo. Ele não cresce, ele mendiga, ele vive em farrapos. Maldito o fruto do teu ventre, tudo que ele vier nas suas mãos e no seu ventre será terra seca. No verso 19 fala, maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres, né? Aqui está falando, vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem, nada vai para frente. Existem pessoas que começam muitas coisas e nada vai para frente por causa da desobediência. Então a desobediência acarreta sérias consequências sobre a vida do homem e de uma mulher de Deus. A desobediência acarreta maldições, ele fica amaldiçoado. Não é que ninguém amaldiçoou, mas é o pecado que está impregnado na sua vida e ele não quer deixar de lado esse pecado. Tem pessoas que sentem prazer em pecar, gostam de pecar, né? Amam esse mundo, adoram os prazeres da carne e se deleitam, né? E se acham prazerosas nesses prazeres da carne e não querem deixar. Tem pessoas que amam esse mundo, adoram esse mundo. E a Bíblia diz que essas pessoas já estão entregues, são malditas, são pessoas amaldiçoadas pelo seu próprio pecado, pela desobediência, né? E no verso 20 fala, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo o que puseres a mão para fazer até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das suas obras pelas quais me deixaste. Então Deus está avisando severamente a seu povo Israel. Não andem por esse caminho, porque se vocês andarem, vocês vão perecer, vocês vão à ruína. A doença vai se alojar nas suas vidas e eu não vou tirar, porque vocês não se arrependeram, vocês não voltam atrás, vocês não se inclinam, não prostam o seu coração para mim, estão obstinados. Existem pessoas que são duras, de dura serviço, estão obstinadas. A doença parece que impregnou na sua alma, na sua vida, no seu coração, na sua mente. Elas não conseguem dizer não, né? Elas se renderam, se prostraram, se entregaram. E Deus está avisando a seu povo. Esse é o caminho que vai dar para todo homem, toda mulher que for desobediente. Esse é o caminho. O Senhor enviará sobre eles maldições, tá vendo? Confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentinamente ruína pelo mal que praticam ao se esquecerem dele. Confusão ao invés de paz e segurança. Então é isso que vai vir sobre as suas vidas, né? Sobre a vida do desobediente, porque o desobediente ele não é diferente de Satanás. O desobediente, ele está andando nos passos, no caminho de Satanás. Né? Quando o homem desobedece a Deus, ele fica parecido com o diabo. Agora, quando o homem é obediente ao Senhor, aí ele sim está seguindo os passos de Jesus. Perceba que nessa lista e nessa consequência de maldições, nós temamos
Temos visto muitos cristãos confusos, muitos estão perdidos, muitos que estão sem saber o que fazer. E eu não me refiro aqui a situações excepcionais, tá? Excepcionais, tá? Porque nesse tipo de situação, você não tem um plano, como é que eu vou fazer? Eu estou me referindo aqui a questões dionais, como viver a vida a desenvolver da melhor forma os seus relacionamentos no seu trabalho, na questão da saúde, enfim. Nós temos clareza sobre isso, mas esse momento que temos que parar para orar e conhecer a vontade do nosso Deus. Mas essa perturbação diária e confusão que não tem fim, começam a servir ao Senhor, depois param de servir, enfim, é uma das consequências na vida dessa pessoa. A desobediência, ela traz confusão ao invés de paz e segurança, tá vendo? É uma pessoa confusa, é uma pessoa que não sabe para onde ir, é uma pessoa desobediente, ela não tem rumo, ela não tem destino, ela não chega em lugar nenhum, a não ser no inferno, é isso que ele está dizendo. O Senhor os encherá de doença até bani-los da terra, em vez de vocês, em vez de vocês estão entrando para dela tomar posse. 22, o Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamações, com calor abrasador e seca, com ferrugem, com mofo e com insatisfações, até que morram. Doenças comprometidas, ou seja, seria um povo que viveria atormentado por muitas enfermidades. E pensando nisso, pensando nessas doenças, se você for observar, bem, são todas doenças comprometedoras. Em que sentido? A produtividade deles seria totalmente comprometida, todos comprometida. Eles não conseguiriam produzir absolutamente nada, porque doenças após doenças iriam minar os resultados final. Isso é muito importante. Se pararmos para observar, muitas das vezes vocês têm uma enfermidade, mas ela não compromete o seu desempenho ou o resultado. Você consegue viver, você consegue ser uma pessoa produtiva, você consegue servir a Jesus, você vai em frente, mas nesse contexto aqui, o Senhor Deus irá feri-lo ao ponto dele não produzir nada. Seria tipo um devorador em suas vidas. Existem pessoas que vivem assim. Ele está falando que tem pessoas que só vivem doente, gastando com dinheiro em suas enfermidades que não têm fim, né? Por outro lado, existem pessoas que estão doentes, mas são enfermidades banais, comuns, que elas conseguem produzir. Porém, a pessoa que está debaixo de maldição, ela não consegue produzir. O seu dinheiro não rende, a sua vida não cresce, não vai para frente. É como um devorador que come tudo que ela tem, inclusive a sua carne, inclusive a sua saúde é tirada por esse devorador. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó que descerão do céu, até que vocês sejam destruídos. São pessoas improdutivos, ou seja, seriam um povo improdutivo. E é muito importante, quando você estudar a geografia de Israel, da terra prometida, você vai ver que não tem rios passando por elas. Eles dependiam essencialmente das chuvas. A região favoreciam as chuvas, mas o Senhor diz: vocês só receberão chuva se obedecerem, se não obedecerem, vão ser terra seca.
Ele está falando aqui que a chuva, Israel dependia completamente da chuva para produzir, para que seus celeiros estivessem abastecidos, cheios, mas a obediência iria trancar as portas do céu, ou seja, eles não teriam nada para comer, morreriam. Aí aqui fala, criou esse mecanismo, porque por meio disso eles permaneceriam dependentes do Senhor. Então, as consequências da desobediência será a falta da chuva, porque sem chuva não havia produtividade, não havia alimento, não havia nada. É interessante que quando o profeta Jeremias está escrevendo isso, ele diz que passou-se a época e a chuva temporã. Não veio nem a temporã, nem a seródia. A chuva temporã iniciava o inverno e a seródia terminava o inverno. Era um período muito importante para o ano de colheita e produtividade. Se não tivesse chuva, nem temporã, nem seródia, era um ano de fome e escassez nos dias de juízo em que Jeremias escreve. Você vai ver exatamente isso. Acontece, a improdutividade do povo rebelde e desobediente diante de Deus. Eu percebo isso sobre a nação brasileira, diante de tantas maldições adquiridas através de idolatria, mentira, prostituição. Tudo isso atrai maldição. Tudo isso acarreta maldição sobre uma nação e um povo quando o povo é desobediente, Sobre um povo, um lugar ou uma nação. Arrependam-se e volte para Deus, e Ele mudará o resultado da sua vida. Ó nação, ó povo de Deus, Ele está falando aqui sobre as bênçãos e as maldições que são acarretadas não só sobre um povo, mas sobre uma nação, sobre uma liderança, sobre um povo que anda desgovernado, sobre um povo que anda fora do governo de Deus. Então o diabo aproveita, quando a gente deixa brecha, aí ele joga um monte de coisa ruim na nossa vida. Mas ao contrário, quando o povo anda em obediência, em Deuteronômio 28 fala: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, sairão contra ti mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aqui Deus está garantindo vitória sobre Satanás, Quando o povo de Deus é obediente ao Senhor, todas essas bênçãos virão, alcançarão não só a tua vida, mas a tua semente, a tua descendência, a tua linhagem. Toda a tua casa será abençoada, ó Israel, assim diz o Senhor, Então a bênção ela vem quando a gente se posiciona e resolve fazer o que é certo, resolve fazer aquilo que agrada o Senhor. A maldição ela vem quando a gente faz coisas erradas, anda de qualquer jeito, de qualquer maneira, faz as coisas para o Senhor, como estivesse fazendo de qualquer maneira, como estivesse fazendo para o homem, para uma pessoa qualquer, Então aqui Deus está mostrando, tem bênçãos e tem maldição, vocês escolhem. Há 2 caminhos a ser seguido, ó Israel, E o resumo dessa palavra fala maldição. Maldição é o que foi alvo da abominação, maldito, amaldiçoado, praga, desgraça. Essa palavra se refere ao diabo, na verdade, porque o diabo, e todas as maldições está sobre ele. Quando ele desobedeceu o Senhor, foi expulso dos altos céus à terra, ele foi amaldiçoado junto com os anjos, que caíram do céu.
O sinal de Caim, em hebraico, ot, significa ele possui vários sinônimos, como letra, advertência, né? Milagre, símbolo, estandarte, e pregócio, né? Pressógio. No Torá diz que é uma letra na testa de Caim. Ele está falando aqui que Deus amaldiçoou Caim, né? Segundo os estudiosos, a maldição que foi colocada em Caim por causa da sua desobediência, segundo os estudiosos, a Bíblia não fala, mas segundo os estudiosos foi uma letra que Deus colocou na testa de Caim para que ninguém matasse ele, né? Senão receberia a maldição que estava na sua vida, a maldição pior seria sobre aquele que tirasse a vida de Caim. A palavra bênção, no hebraico a palavra bênção significa baraque, vem da raiz baraque, beiraque, que significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar, saudar. Então todas essas bênçãos estão reservadas para um povo obediente. Todas essas bênçãos estão reservadas para Israel do Senhor, né? Não adianta dizer que vai receber as bênçãos do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Existe um princípio, e quando nós quebramos os princípios e as leis de Deus, há consequências, né? As maldições, ela vem sobre nós. Existem pessoas que lutam para sair do vermelho e nunca saem. Por quê? Porque estão em desobediência. E quando o homem desobedece, vem maldição. Agora, quando ele se ajoelha diante de Deus e se arrepende, aí as bênçãos do Senhor vêm sobre a vida dele e sobre a sua família. Amém, amado? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço. Te peço perdão por pensamento, palavras e obras. Peço ao Senhor que me abençoe e abençoe todos aqueles que estão diante desse vídeo ouvindo. Abençoe, Jesus, a cada um. Confirma a bênção e a vitória. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.